Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Momento Democrático, programa do portal RC1. Agora nós vamos hoje entrevistar Silvia Mascruá, presidente da Embrapa, eu e Ronaldo Bianchi. A Embrapa é uma empresa que está comemorando 50 anos e, nesses 50 anos, ela atravessou os mais diferentes tipos de administração brasileira. De direita, de centro-direita, de centro-esquerda, e é uma unanimidade em todas essas administrações. Mesmo os maiores privatistas do Brasil não falam da Embrapa, porque a Embrapa é um sucesso muito grande. Qual é a receita, Silvia? Bom dia, obrigado por estar aqui. Qual é a receita? Bom dia, Zé Carlos, Matos, Bianchi. Para mim é uma oportunidade muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, eu costumo dizer que o grande segredo da Embrapa são as pessoas, né? Foi a visão que tiveram 50 anos atrás de pensar que a gente precisava desenvolver tecnologia para o nosso tipo de clima e solo, né? Adaptar as tecnologias de clima temperado para o nosso tipo de clima e solo para a agricultura tropical. E naquela época, 50 anos atrás, a gente importava 30% do que a gente alimentava, né? Então, precisamos garantir a segurança alimentar no nosso país. Inicialmente foi só para garantir a nossa segurança alimentar, então vamos desenvolver essas tecnologias, mas para isso nós precisamos mandar pesquisadores para o mundo todo para ver o que está acontecendo lá e ver como que a gente pode adaptar essas tecnologias para a nossa realidade. Então, eu acho que o grande segredo da Embrapa e do Brasil, da agropecuária brasileira, foi ter investido em ciência e tecnologia nesses 50 anos, com essa visão de capacitar os pesquisadores para que fosse lá fora, trouxesse as tecnologias, mas desenvolver adaptada para a nossa realidade, né, que é bem diferente da realidade de clima temperado, né, e também pelo tamanho continental do nosso país, né, como adaptar essas tecnologias para as diferentes regiões do país, como trabalhar com a agropecuária tropical, né, de maneira mais voltada para a nossa realidade climática e tudo isso. Esse é o grande segredo. Perfeito. Silvia, pois não, Ronaldo. A gente vê os desafios. O Roberto Rodrigues, num determinado programa, falou para nós o seguinte: o futuro do Brasil, as grandes fronteiras que vão surgir é para o laticínio, para pesca, piscicultura e fruticultura. Você concorda com isso? Sim, hoje a gente tem muito que avançar nessas linhas, né? O Brasil, assim, a nossa produção de alimentos, seja em grãos, carne, né? A gente já avançou muito, tem potencial para avançar mais, né? Aumentar a produção e a produtividade, porque existe mercado, mas essas áreas, como a piscicultura, né, a parte de leite, né, frutas, a gente pode aumentar muito a nossa produção e a nossa competitividade no mercado internacional. E só para pegar um gancho aí, Bianchi, e ainda na resposta que eu dei ao Matos, também um dos segredos que eu acho que é o principal, que eu esqueci de mencionar, que além das pessoas pesquisadores, é a parceria com os produtores brasileiros, os 5 milhões de produtores brasileiros. Na verdade, a credibilidade deles nas tecnologias geradas pela Embrapa, eles são muito empreendedores, são parceiros da Embrapa para levar essas tecnologias, usar e melhorar, né, o modelo de negócios deles, os sistemas de produção. Então, essa parceria também eu acho que é um dos grandes segredos do sucesso aí da nossa agropecuária brasileira. Silvia, por outro lado, tem gente que faz aí algumas críticas à Embrapa, isso é normal, né? Todo mundo é sujeito a críticas, e a gente leu aqui críticas de que a Embrapa privilegiaria demais o macronegócio da agricultura e que não apoiaria como deveria o pequeno agricultor brasileiro. É uma crítica recorrente entre as pessoas que criticam a Embrapa, né? E as pessoas, inclusive, falam que com essa política a Embrapa não produz justamente, não alavanca a produção de alimentos direto para o povo, que seria mais uma coisa da agricultura menor, não desse big business da agricultura, que é mais ligada a cereais
e tudo. Como é que você vê essas críticas? Como é que a Embrapa responde a isso? Tem algum fundo de verdade? Tem que melhorar isso ou não? Olha, na verdade, o que acontece é o seguinte, a Embrapa, ela atua, eu acabei de falar, com 5 milhões de produtores, com pequeno, médio e grande produtor. E aí, é a diversidade grande que a gente tem no nosso país. A Embrapa, ela não trabalha só com grãos, carne, ela trabalha, olha, nós temos 43 centros de pesquisa, e você vê no Nordeste, nós temos 9, 7 no Norte, que exploram muito a agricultura familiar, por exemplo. A gente trabalha com o sistema agroflorestal, no norte do país. Se você vai ali para o Nordeste, feijão calpi, a parte toda de fruticultura irrigada que a gente desenvolveu no semiárido brasileiro. Você vai também no sul do país com pecuária de leite, né? A gente clima temperado ali com a parte de fruticultura também. Então, assim, a gente trabalha muito com agricultura familiar, com pequeno e médio produtor. A gente, na verdade, trabalha com 5 milhões de produtores e com uma diversidade de cadeias produtivas e de sistemas de produção muito grande. Desde da fruticultura, horticultura, né? Tem Embrapa Hortaliças aqui no Distrito Federal. A gente acabou de lançar uma cenoura resistente a estresse hídrico. Então, assim, a gente trabalha o tempo todo gerando tecnologia nas diversas cadeias, para os diversos sistemas de produção da agropecuária brasileira. O que eu acho que talvez aconteça, né, aquelas pessoas que criticam, talvez, primeiro que não conhecem a Embrapa a fundo, realmente essa diversidade da Embrapa também faz a diferença da Embrapa, porque a gente tem uma unidade trabalhando com feijão, calpi, apicultura, e tem a outra trabalhando com integração lavoura, pecuária, floresta. Na maioria das vezes, a gente trabalha também com unidades parceiras. Então, por exemplo, mudanças climáticas é um tema importante, ver os cenários futuros da agricultura. Isso envolve várias unidades da Embrapa. Então, tem um comitê gestor, a Embrapa, de determinados temas, tem comitê gestor que atua pensando nesse cenário mundial, nacional. Para as várias culturas, e aí não só para grãos, para carne ou leite, vai estar pensando para a fruticultura, impacto disso nas pequenas culturas também. A gente trabalha, por exemplo, você vai para o sistema agroflorestal, a gente trabalha com açaí, com cupuaçu, então é uma diversidade muito grande, tá? Agora, os modelos, né, hoje, o que eu acho que é a diferença da agropecuária brasileira é que existem setores que estão mais organizados, né? Hoje já tem escala, alcançar o mercado internacional, né? Então já estão mais estruturados para isso, né? A gente precisa trabalhar melhor aí, sim. Eu acho que alguns setores no país, agrícolas, precisam ser melhor trabalhados, né? O pequeno e o médio, muitas vezes, eles precisam da cooperativa, da associação de produtores para dar escala, para aumentar. Então, esse trabalho precisa ser reforçado no país. Eu acho que tem uma coisa muito importante que você poderia até nos explicar, é que a maioria dos governos não investem em comunicação, né? Então, eu vejo o trabalho da Embrapa muito colocado, os grandes produtores, o médio também conhece a Embrapa, tem as casas de cultura aqui em São Paulo, o Itaú, o agronômico de Campinas, que deve trabalhar com vocês, as universidades, mas o que eu sinto falta é que não tem uma TV Embrapa, não tem uma agência de comunicação melhor. A Embrapa precisa ser melhor divulgada do que é. Posso estar enganado, mas eu acho que vocês são econômicos em termos de vender a imagem da Embrapa. A Petrobras é inatacável porque tem 50 anos da construção da marca da Petrobras. Por que não tem o mesmo trabalho na Embrapa? A Embrapa, uns 95 para cá, vamos colocar quase 30 anos, ela tem trabalhado melhor na marca dela, reposicionamento, na parte de comunicação, teve um fortalecimento aí na questão de comunicação. Mas nós estamos vivendo um novo momento do marketing digital, das redes sociais. Então, realmente, a parte de comunicação da Embrapa, a gente tem que ser pensada nesse novo momento também. Isso é um desafio para a nova gestão, inclusive, da empresa. Como que a gente pode, porque assim, a mesma comunicação que nos garantiu essa visibilidade nos últimos 50 anos não é a mesma que vai nos garantir
tá? Então, esse é um desafio que nós, na nova gestão aqui, temos também. Muito bem pontuado, Bianchi. Obrigada. Silvia, voltando aqui a falar de aspectos controvertidos, e aí não é só da Embrapa, esse é um problema da agricultura mundial, é o problema dos transgênicos. Toda hora a gente lê dois posicionamentos que a gente pode resumir, eu acho que pode resumir que tem gente que as pessoas que defendem o transgênico dizem que se não houvesse o transgênico, o mundo estava passando fome, ponto. Que o transgênico é que permitiu essas super safras no mundo todo, África e tudo isso. As pessoas que criticam o transgênico dizem que o transgênico dá para algumas poucas empresas no mundo o monopólio da semente e, portanto, elas passam a dominar a alimentação do homem. Aí a Embrapa de certa forma, acusada por alguns ambientalistas brasileiros até importantes de dar uma mão muito forte para o lado do transgênico. Como é que você vê isso? Como é que a Embrapa vê isso? Isso é uma preocupação real ou não? Como é que é? Na verdade, na ciência, na agropecuária brasileira, hoje, como eu falei, é muito baseada em ciência. Na ciência, a gente tem que investigar as coisas, né? Eu acho que, assim, a Embrapa, como uma empresa de pesquisa, ela tem que estar antenada e tem que ter base científica em tudo que ela se posiciona. A questão dos transgênicos já está aí há mais de 20, 30 anos. É importante e foi muito importante em alguns pontos, para você identificar, por exemplo, variedades resistentes a algumas doenças. Então, isso foi trabalhado e isso realmente é de extrema... que, assim, na verdade, vem tudo junto, né? Você tem o avanço da ciência, veio o avanço do melhoramento genético tradicional com a biotecnologia, com novas tecnologias para você fazer edição genômica, para você poder trabalhar com essas características, vamos dizer assim, dos cultivares, né? Então, tudo isso integrado, hoje você tem mais facilidade para investigar, para trabalhar, para gerar novos cultivares. Então, assim, a Embrapa, como uma empresa de ciência, ela tem as equipes de biotecnologia que investigam, como também tem o conjunto de pesquisadores que trabalham, né, com a agricultura convencional. Então, assim, para a gente é importante explorar os dois lados, né, para a gente poder entender e poder subsidiar, inclusive, os agricultores brasileiros. Eu queria voltar aqui um pouco para o assunto. Eu falei em comunicação e agora eu quero falar de governança. Como é que você enxerga a blindagem da Embrapa para ser uma empresa de Estado e não uma empresa de governo? Ou seja, como é que a governança te protege, você como executiva, de investida da área política para cargos, querendo cargo? Você tem essa proteção? A Embrapa, ela é realmente uma empresa de Estado, né? Como a gente comentou, está aí 50 anos, passou por mais diversos governos, e o que blinda a Embrapa é muita questão técnica. Ela é uma empresa, vamos dizer assim, de base técnica, científica. Né? Por exemplo, eu mesmo estou assumindo a presidência da Embrapa, mas eu sou uma pesquisadora de carreira, e isso tem sido mantido durante os últimos, os que me antecederam, né? Sempre são pesquisadores de carreira da Embrapa. Então, a Embrapa ela tem essa blindagem, porque é muito importante ter esse entendimento como uma empresa pública, plural, democrática, que atende aí a todos os 5 milhões de produtores, né? Que tem que dar um retorno para a sociedade, e ter essa blindagem política, né? Que ela não é uma empresa de governo, ela é uma empresa de Estado. Isso é muito importante para manter, porque as pesquisas também, às vezes elas duram anos, né? Então, se cada governo que entrar, você interromper uma pesquisa que está sendo feita, você pode acabar com um trabalho aí de 10, né, de 10 que você tem desenvolvido nos últimos 10 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo com os redirecionamentos, né, desafios novos que aparecem, né, em cada governo, né, como isso pode ser ajustado dentro da pauta da Embrapa de pesquisa, mas de forma que a gente garanta essa blindagem técnica, né, como uma empresa de ciência e tecnologia deve ser. Mas essa blindagem está expressa no estatuto?
Sim, a Embrapa ela tem um modelo interessante. Para as 43 unidades de pesquisa da Embrapa, os diretores, né, os chefes gerais, eles são selecionados através de um processo de seleção pública e tem mandato. Então, por exemplo, eles têm mandato de 2 até, no máximo, 6 anos. Cada 2 anos eles são revisados. Isso mantém, no nível tático, vamos supor, você mantém, e só se na hora que você vai avaliar, depois de 2 anos, não está sendo bem conduzido, tem algum problema, realmente aí não há recondução. Mas se está evoluindo nas unidades, isso mantém uma blindagem para as 43 unidades da Embrapa. No nível da diretoria, presidência e diretores, a gente existe uma seleção, né? Existe indicação do governo que assume, do ministro, propriamente dito, existe essa indicação do ministro, mas é avaliado, tanto no Ministério, na Casa Civil também, todas as características, tanto do presidente quanto dos diretores, se tem condições, né, de estar assumindo, tem alguns critérios. E no Estatuto da Embrapa, o presidente e o diretor de pesquisa têm que ter doutorado, no mínimo também, para assumir esses 2 cargos. As outras diretorias não exigido isso, mas no presidente e diretor de pesquisa, no mínimo, tem que ter o doutorado. Perfeito. Como é que você vê essa história do custo Brasil da agricultura? É muito comum o agricultor, o fazendeiro, dizer que até a porteira o preço dele é super competitivo, mas da partir da porteira até o cliente, o preço dele perde competitividade. A gente sabe que, apesar disso, o Brasil é esse sucesso, né? A gente acaba de... hoje eu li um artigo que o Brasil deve ser o maior produtor de algodão do mundo, deve pegar esse... o Brasil passou a ser o maior produtor de milho do mundo. Eu imagino que os americanos devem estar furiosíssimos de terem perdido essa coroa, devem estar... mas existe essa crítica do custo Brasil. A Embrapa tem algum trabalho de redução de custo Brasil? A Embrapa, como é que vocês veem isso? A gente sempre tem, junto aos projetos de pesquisa da Embrapa, né, que está analisando um sistema de produção dentro de uma cadeia produtiva, a gente tem os economistas rurais que trabalham junto, calculando esse custo de produção e discutindo isso junto às equipes de pesquisadores e tudo mais. A Embrapa sempre teve, isso também sempre foi um ponto forte dos projetos. Os projetos da Embrapa são muito multidisciplinares. Isso também faz a diferença dos nossos resultados de pesquisa. Agora, existe, eu acho que algo relacionado ao custo Brasil, que a agricultura ela está cada vez mais sendo... competitiva no mercado internacional, né? Mas existe também hoje um consumidor muito mais exigente, preocupado com nutrição, saúde, origem dos alimentos, que está exigindo mais transparência no processo de produção. Então, com isso, os produtores, os sistemas de produção têm que trazer mais essa transparência, e hoje existe muita essa questão da rastreabilidade que está exigida tanto no mercado internacional, né? É só ver as novas regras europeias que estão chegando aí no próximo ano, e outros. Isso tem exigido a questão da rastreabilidade, da transparência do processo de produção. E isso, embora não esteja diretamente, ele está indiretamente relacionado com o custo Brasil, porque quando você traz transparência no processo de produção, traz tecnologias para melhorar essa rastreabilidade em todos os elos da cadeia, desde lá da pré-produção, antes da porteira, dentro da porteira e na pós-produção, todos os elos, armazenamento, distribuição, logística, até chegar na gôndola do supermercado, você tendo esses dados, essas informações melhor trabalhada, você consegue sim ver onde você consegue otimizar, onde tem gargalos que você pode trabalhar, né? A gente sabe que temos gargalos como a nossa logística no Brasil e entre outros, como que a gente pode trabalhar para diminuir esse custo Brasil, e isso é importante, é algo importante que a gente tem que focar, sim, também nos próximos anos. Silvia, o Brasil, hoje, esse ano, tivemos, parece que, o maior plano safra da nossa história, sim. Não é isso? O que você espera desse plano safra aí, de objetivo? Então, esse plano safra, ele tem algo interessante, que foi de estar incentivando, além do tradicional
do Fomenta Crédito em várias áreas, né, ele tem um incentivo adicional para quem adotar práticas mais sustentáveis, né? Então, e isso, eu acho que é como se ele fosse premiar. Ele não está punindo ninguém, mas ele está premiando quem faz. É essa a ideia do Plano Safra esse ano. Então, diminuição dos juros para quem adota, né, um plantio direto, quem aplica bioinsumos, integração lavoura-pecuária e várias tecnologias que estão dentro do plano da agricultura de baixo carbono, né, no Ministério da Agricultura, o plano ABC+, então, que incentiva técnicas mais sustentáveis. Então, isso vai ser monitorado, né, porque forma que o produtor que comprove, né, que ele adota essas tecnologias, ele vai ter uma redução dos juros. Com isso, eu acho que a gente incentiva cada vez mais essa conscientização do produtor rural, que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo. A Embrapa protege os interesses nacionais de tecnologia, ou seja, vocês garantem que o que vocês produzem fique no Brasil com patente brasileira e que não seja usado contra o agricultor brasileiro no futuro? Com certeza, existe. A Embrapa tem uma preocupação muito grande com essa questão de patentes. A gente tem uma área aqui na Embrapa que trabalha só com essa questão de propriedade intelectual, que acompanha desde o início os projetos da Embrapa. Isso quando a gente submete um projeto de pesquisa aqui na Embrapa, isso passa por um comitê de propriedade intelectual em cada unidade, e depois isso vem aqui para a sede, na diretoria de negócio, tem uma área específica disso para avaliar. Quando a gente faz um convênio, seja com uma outra empresa pública ou com uma empresa privada, o quanto isso pode ser feito, né? Todo esse trabalho, a Embrapa tem essa preocupação muito grande. A minha preocupação é no sentido de tecnologia brasileira chegar nas mãos de atuais compradores de produtos brasileiros e passa eles produzirem e diminui o mercado interno, né? Diminui a exportação. Por exemplo, se você vai vender, se você tem uma oferta da China para determinado produto e você vai lá e vende a tecnologia, isso pode acontecer? Eu acredito assim, o mercado ele é competitivo, né? Existe um nicho aí dentro do cinturão tropical, que a Embrapa hoje é a referência, que a gente pode transferir tecnologia, né, isso para a África e outros países que poderiam ser melhor trabalhados, né, e gerar, aumentar esses mercados. Mas a Embrapa ela tem um modelo que ela trabalha, ela tem um modelo de negócio que ela trabalha, como que ela vai trabalhar com os outros países, aonde ela pode, que tecnologia que ela pode transferir, tem modelos de licenciamento, de royalties, isso é muito bem trabalhado dentro da empresa, porque a gente possa, aonde que é transferência de tecnologia, mais a questão da transferência de tecnologia social, vamos dizer assim, então ela tem essa preocupação muito grande desses diversos nichos, diversos modelos de negócio. Perfeito. Silvia, a gente está chegando já no fim do nosso programa aqui, infelizmente, mas queria que você nos deixasse aqui uma palavra, como é que você vê a evolução da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro? Há espaço para crescer? Quais os campos? Se alguém lhe perguntasse francamente, olha, eu gostaria de entrar em agricultura, qual o campo que você diria para a pessoa estudar, para a pessoa olhar com calma, com carinho, dentro do que é a agricultura brasileira? E olha, nosso agradecer a você essa entrevista. Essa pergunta é de milhões, hein? Porque, assim, no nosso país a diversidade é muito grande, então é difícil falar uma cultura ou onde explorar, né? A gente já comentou alguns nichos, né, de abertura de mercado para fruticultura, piscicultura. Eu acho que a gente tem um nicho muito grande. Mas se você me perguntar assim, a agropecuária brasileira ainda tem oportunidade de crescer muito, sem derrubar nenhuma árvore, é o que eu estou te falando. A gente tem, assim, hoje nós temos aí mais de 150 milhões de hectares de pastagem no país.
que aproximadamente 40 milhões de hectares com aptidão agrícola, que a gente pode recuperar essas áreas degradadas para trabalhar isso, produzir ali, ou produzir grãos ou frutas, ou trabalhar com sistemas integrados, integração lavoura-pecuária. Dá para fazer diversos modelos, dependendo da região do país, da aptidão agrícola que tem aquela região. E esse é um programa do governo federal, inclusive, né, da gente aumentar nossa produção e produtividade através da recuperação dessas áreas degradadas. Então, e isso existe já um incentivo, né, já está se trabalhando, se discutindo isso para incentivar produtores agrícolas, né, agricultores que têm interesse em recuperar essas áreas, inclusive em parceria com o Banco do Brasil e outros, para que a gente possa mostrar para o mundo todo que o Brasil ele é capaz de produzir e preservar ao mesmo tempo. É uma agricultura sustentável nas 3 dimensões, ambiental, econômica e social. Muito obrigado, Silvia. Parabéns aí pelos 50 anos da Embrapa. A Embrapa chegando a 50 anos sendo presidida por uma mulher, que mostra também uma grande atualização das práticas administrativas da Embrapa. E foi um prazer ter com você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigado, Silvia. Muito obrigado. Até logo.